E hoje nós vamos bater um papo com o Guilherme, que é médico, é investidor também. O Guilherme é um dos caras que fez o curso ano passado comigo. E tem umas histórias legais para contar, porque médico é médico, né? Estuda 200 anos, demora para ter renda, demora para ganhar dinheiro, e depois há um boato que ficam ricos. Então a gente vai ver se é assim mesmo. E aí, doutor, Futebol tá valeu por proibido? estar aqui, contar. Queremos saber a sua história com a grana e queremos lá no final depois falar um pouco do curso que você fez comigo. Mas eu queria que você contasse como é que é a vida do médico com grana, porque na minha cabeça não tem ninguém que estuda mais nessa vida do que um médico, né? Vocês estudam o dia inteiro, todo dia, até sabe lá Deus quantos anos. É prova vestibular, medicina, residência, residência da residência. E parece que não ganham nada no começo, tem aqueles plantões infinitos. E aí, quando a gente menos percebe, vocês estão todos mais ricos que a gente. Então, queria saber se é mais ou menos assim mesmo. Não é assim, não. Mas o Não? começo é assim, o final não. O final Tá, não. então conta como foi seu começo. Na verdade, assim, o começo é um perrengue mesmo para entrar. São anos, porque primeiro você estuda para entrar em medicina. Eu fiz 2 anos de cursinho, então é bem concorrido, bem difícil. Uhum. Depois, são 6 anos no perrengue, ganhando nada. Eu, por exemplo, fiz uma faculdade que era particular, então eu fiz FIES. Logo que eu entrei, falei, a gente precisa fazer FIES aqui para poder aguentar o valor e etc. Aí a Uhum. gente conseguiu FIES logo no início e toca a faculdade inteira. Aí depois, a residência, mais 3 anos. A residência tem uma bolsa, né? Mas é uma bolsa que, assim, não vou dizer que é um valor pequeno, não é um valor que, como estudante, vai bem, não dá para você Uhum. ficar tranquilo, mas você consegue morar em algum lugar já tranquilo, próximo às vezes da residência, porque é bem cansativo, bem puxado. Mas já está na categoria seu primeiro salário, sua primeira grana para cuidar, ou é muito menos do que isso? Assim, é mais ganha uma grana aqui, paga ali e acabou. Vem aqui e paga ali, porque é caro, né? Os congressos são caros, os materiais são caros, caixa cirúrgica, então você acaba gastando muito, mesmo nessa fase. Livro e curso, então assim, não dá para juntar, não é a fase de juntar ainda. Uhum. E aí nisso já se foram 9 anos. Então são 9. mais 3, 9. Uhum. Algumas. Aí depois faz a subespecialidade, no meu caso, eu fiz cirurgia de catarata, mais 2 anos, então até 11 anos. Quando você começa a ganhar alguma coisa, Você é entrou na nessa. faculdade com quanto? Eu entrei na faculdade com 20. 19 Então, para 20. Fiz então 20 anos. até os 30 você está remando. Até os 30 você está remando. E seu irmão, por exemplo, que fez administração, entrou com 17, 18, com 22, trabalhando num banco, já está começando a galgar Uhum. e ganhar o dinheiro. E você vai tá para trás, você está para trás. Uhum. E aí você fica para trás. Na residência, você já começa. Na residência ainda, na residência, no fellow, na subespecialização, você já começa a trabalhar como, por exemplo, no meu caso, oftalmologista. Então, eu ficava alguns dias sem ganhar nada, porque aí na subespecialização não ganha nada, mas você já começa a trabalhar. Uhum. E aí é uma parte que aí você começa a já organizar suas contas, né? Organizar suas coisas, fazer mais coisa. Mas assim, tem uma coisa da medicina que é engraçado, que é uma coisa muito boa, pelo menos por enquanto, acho que uma hora isso, pelo menos em São Paulo, já não vai ficar tão tranquilo, mas quando eu me formei, que foi em 2008, por aí, no final de tudo isso, 2009, tem bastante emprego, você tem opção de trabalho. Uhum. Então, e assim, eu quero fazer uma viagem. Eu quero viajar, sei lá o quê, quer saber? Plantão fim de semana, pega ambulatório. Então você aparece oportunidade. Então fica aquele negócio assim, preciso de mais? Tranquilo, trabalho Ou mais. seja, Entendeu? você tem como aumentar a renda meio que fácil, a hora que você quiser, o quanto você aguentar ali num primeiro momento.
Exato, só depende do seu trabalho. E aí você está com 30 anos, ficou 10 anos sem ganhar nada, arrepia. Vai fazendo tudo que consegue. Só que, ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, facilita bastante e ajuda nesse sentido, ao mesmo tempo é uma coisa que você fica um pouco displicente com a grana, entendeu? Porque putz, você fala assim, não, preciso juntar para comprar, para viajar. Já não é assim. Uma coisa você arrepia e paga suas contas. Cartão de crédito. Então, é muito fácil nessa fase você acabar, na verdade, por mais que você ganhe, você acaba endividado, entendeu? Você sabe que quando eu tinha um escritório, né, que eu cuidava da grana das pessoas, os melhores clientes que eu tinha eram todos médicos, né? Porque o médico, ele não tem... Para mim sempre foi uma grande loucura. Como é que um cara pode saber operar o fêmur, saber tirar a água do pulmão, da artéria, blá, blá, blá. Cara, e o cara não consegue entender o que é o CDI, por exemplo, que é uma coisa que para mim que é muito idiota, entendeu? E os médicos, pelo menos no meu histórico com médicos, são caras que não têm tempo para nada disso. Assim, você não se dedica um minuto do ano para olhar para a grana e vai pondo a grana onde é mais fácil apertar o botão, entendeu? E tem uma crença de que o mundo do mercado financeiro é difícil, quando na verdade o cara está curando o nego de câncer, né? Que para mim era uma loucura completa. Como é que um cara podia ser médico do Einstein e não entender por que a poupança era ruim, sabe? Eu falava, cara, né? Essa conta não fecha para mim, entendeu? E você deve ver isso o tempo todo, né? Porque você é um cara mais ligado nisso. Depois a gente fala disso, mas é mais ou menos assim o meio que você viu a vida inteira. Nego não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, passa o cartão, faz plantão, paga uma conta. Exatamente, é exatamente assim. O nego vai... não tem esse controle no início, até por causa disso. Qualquer coisa, apertou, o cartão ficou maior, puta, tô ferrado, vou fazer uns plantões a mais. Quem tem, se tiver plantão aí para passar, eu tô pegando, entendeu? E é assim até hoje. Eu fico brincando porque eu resolvi tentar aprender um pouco disso de alguns 4 anos para cá. E tem amigo nosso que a gente fica chamando de poupanceiro atualmente. Né? Poupanceiro, velho, larga de ser poupanceiro, resolve. E não resolve. E não resolve. Mesmo enchendo, o cara não resolve. Por quê? Ele não consegue... assim, tem entrada, então é bem isso. Você consegue... médico, ainda mais nessa fase que a gente está, porque você termina a residência, aí o que você ganha, para você é animal, porque você não ganhou nada até a residência, só trabalhou muito. Então você demora para ganhar, mas você consegue ganhar um valor bom. E depois, você entra num automático ali e começa a não se preocupar, e por falta de tempo também, começa a não se preocupar aonde está indo. Normalmente vai para onde? Vai para o fundo DI, pelo menos no meu caso, ia para o fundo DI, só não ia para poupança, sei lá, porque eu achava Você já sabia que era uma roubada. Que poupança eu já sabia que não era o negócio, nem título de capitalização, mas ia para o fundo DI mais tranquilo que tinha ali, entendeu? E a gente, hoje em dia, eu brinco e ainda assim continua acontecendo, muita gente. E é bem isso, porque aí você não tem tempo, você põe o dinheiro lá e a cabeça a pergunta que faz para gerente tem chance de eu perder alguma coisa? Não. Esse aqui não, esse aqui não tem risco. Não, então tá bom. E na verdade faz uma diferença gigantesca, né? E aí quando você começou a ganhar uma grana, começou a trabalhar, bababá, você, em que momento que você começou a se organizar, de pensar, se é que você fez isso, né? Do tipo, olha, eu gasto tanto, tá aqui mais ou menos quanto eu gasto, eu ganho mais ou menos tanto, eu vou me organizar para poupar uma grana ou vou poupar o que sobrar? Como é que você começou essa organização aí? Então, no começo, cara, eu punha no fundo DI. Primeiro assim, também gastava pra caramba. Não, mas você tinha um controle de quanto você ganhava e quanto você gastava? Não, zero, não. Nenhum. Não, o controle era o seguinte, faltou, trabalha mais e paga. Não tinha controle. Só que chega uma hora que, assim, no meu caso ainda, eu não era casado, eu não tinha... Então, assim,
era mais tranquilo. Uhum. Então, solteiro ou namorando, mas sem as despesas de uma casa, por mais que eu já morasse sozinho, num apartamento tal, era um apartamento pequeno, sem luz, sem nada, com o meu trabalho eu pagava as despesas, conseguia comer fora, conseguia viajar e ainda sobrava alguma coisinha, entendeu? Controle zero. Zero. Sobrava, Nenhum. você enfiava no fundo e beleza. Mês que vem começa de novo. Exatamente. Fundo DI, pum, o mesmo, só isso. Tá. E aí, quando você casou, você sentiu necessidade de ter uma organização ou continuou nessa vida louca aí de vamos ver quanto sobra? Então, na verdade, foi antes de casar eu já mudei. Eu comecei a mudar. Assim, é engraçado. Essa parte, hoje em dia você entra no Instagram, né? É uma loucura de gente falando de investimento. Não sei se é porque o Instagram sabe que eu gosto disso, mas é uma loucura. É um monte de gente falando disso. Uhum. E aí, teve algum momento que eu fui ver uma história de calculadora de juros compostos. Uhum. Puta, apareceu alguma coisa para mim falando sobre isso. Tá. E aí eu resolvi entrar na calculadora e fazer umas simulações. E aí, cara... Aí você ficou doido. É ridículo, porque se você aumenta 1% ao ano, 2%, que quando você faz aquela continha no mês, você fala assim, o que eu pensava? Eu punha o dinheiro lá e eu falava, pô, parece que tem uns investimentos melhores, né? Quanto rende a mais? Aí eu via, rende 0,2% ao mais no mês. Aí eu pegava aquele valor, punha, 0,2% sei lá, R$20 ou 200, mas era um valor que... Falava, não fazia diferença. Eu pensava assim, não vale a pena eu parar o meu tempo para ir atrás disso. É melhor eu continuar trabalhando e deixo o dinheiro lá, porque não é isso que vai me fazer melhorar. Só que a hora que você joga numa calculadora de juros compostos, a diferença, e põe em 10 anos, e aí você tem 35, 33. Sabe que eu fiz, por acaso, eu fiz isso hoje, uma tabela dessa, com 10 mil reais em 30 anos, eu não lembro se era em 30 ou em 40 anos, com 1,5% a mais dá o dobro. 1,5% a mais ao ano. 10 mil, você não coloca mais nada nunca mais, 10 mil. Se você conseguir 1,5% a mais por ano, 30 anos depois, você tem o dobro do que você teria se você tivesse, entendeu? Ao invés de você ter 5, se você tiver 5, vai ter 100. Se você tiver 6,5 ao ano, você vai ter 200. Exato. É uma diferença brutal. E assim, brutal. Tanto que hoje, quando eu fico brincando com os amigos meus, até o Felipe, o Salsicha é um cara que eu fico enchendo o saco dele para isso, porque é isso. Falo, se você coloca na calculadora, porque se você decidir fazer isso com 45 anos ou acordar com 50, você já não tem mais tanto tempo de vida, ou pelo menos tanto tempo de vida útil, de vida trabalhando. Então, você fazer isso e colocar na calculadora 10 anos aos 33 anos, você pode colocar não 10, você pode colocar 30. Você vai ter 63 anos. E a diferença é absurda. Então, assim, nessa hora eu percebi o seguinte, os dois fatores para mim, e aí você vai me corrigindo se eu estiver falando besteira, mas que para mim eram mais importantes primeiro, tempo. Por quê? Selecionar o melhor investimento, eu não sabia de forma nenhuma, eu não sabia nada. Então, bom, primeiro é o seguinte, tempo. Eu preciso começar logo a estudar isso e a resolver. Porque esse tempo vai fazer diferença, muita diferença. O tempo é a coisa mais importante que tem. Quanto mais tempo, quanto antes você começa, mais longe você chega ou é mais fácil chegar onde você quer. O tempo é mais importante você começar 10 anos antes do que começar 10 anos depois e descobrir uma coisa melhor. Exatamente. Ou colocar mais dinheiro. Isso é uma outra coisa que eu fiz na calculadora também. Pô, se você aportar menos agora, mas começar desde já num investimento melhor, em 10 anos rende muito mais do que você começar daqui 5 anos com o dobro daquele valor. Quer dizer, então assim, tem gente que fica assim, não, mas ainda sobra muito pouco. Começa. E aí, quando eu comecei, veio a segunda sacada, que é a sacada que também, aí você começa a se interessar e começa a aprender. Então, assim, o ganho, na verdade, não é só um ganho financeiro. É um ganho de aprendizado,
porque você faz cagada. Eu fiz no começo, eu posso contar que eu fiz uma cagada gigantesca ali com o assessor e tudo. Então, assim, eu acho que dois ganhos muito importantes. É você começar logo e perceber a diferença e o ganho de aprendizado, que foi, hoje em dia, Ó, impressionante. você falou essa história de aprender, né? Tem muita gente que não quer aprender. Não quer porque não tem tempo, porque não tem interesse, ou porque acha que é muito difícil. E tudo, assim, tudo bem, as pessoas não são obrigadas a aprender tudo que está disponível por aí, né? O que você fez, o que para você fez diferença quando você aprendeu que você acha que um amigo seu que só começou junto com você, que poupa como você poupa, mas não aprendeu, qual a diferença entre vocês dois? Que você vai ter uma coisa que ele não vai ter? Eu consegui, assim, me parece, eu consigo ter um discernimento melhor das coisas que estão acontecendo. Eu consigo, hoje em dia, eu tenho um assessor, né, um cara que eu gosto pra caramba e tal, e eu brigo com ele todas as vezes. E foi uma outra sacada, porque o meu anterior nunca brigava comigo. Eu tava sempre certo. Eu falei, mas pô, como é que eu tô sempre certo? Alguma coisa errada aí, eu não sei nada. Ele queria, sei lá, me parecia que ele queria ganhar o cliente para fazer o cliente estar sempre certo. Eu comecei a perceber e falei, meu, mas eu posso estar sempre certo, mas se isso fizer com que eu ganhe menos, eu acho que eu prefiro estar errado, entendeu? E foi Claro. isso. Então, eu Ou se comecei você a estiver sempre certo, talvez você não precise dele também, né? Exato, mas não, mas tava na cara. Já no primeiro caso aí, já tava na cara que eu não tava certo. Então, assim... E qual foi a cagada que você fez? Não, foi bem... em 2017 que eu mudei para uma casa, para uma corretora. E eu não investia nada em bolsa. Tá. E aí, o assessor foi lá, me ajudou, fizemos o equilíbrio da carteira e colocou 5% num fundo de ações desses totalmente alavancados, assim. Bem famoso, inclusive. E aí, cara, eu entrava no meu aplicativo e antigamente não passava de R$1, 2, 3, 10, sei lá. O que mudava lá eu nem percebia que tinha mudado, né? E aí, quando eu fui para esse... Quando a gente foi para esse fundo, cara, eu entrei 3 dias depois, sei lá, tinha subido 10%, e depois eu fui, cara, tava subindo muito. Muito. Subindo? Subindo, tava ótimo, tava animal, assim. Aí eu liguei pro cara e falei, velho, o que é isso? Ele falou, não, é um fundo, é animal, é sei lá o quê, pô. Falei, então é o seguinte, coloquei 10 vezes aquele valor que eu tinha colocado inicialmente. Você tá zoando. Coloquei uma nota. Falei, pô, certo. É assim? Ele falou, esse fundo é animal, o gestor é esse. Eu não entendia nada. Coloquei. Beleza. Cara, aí veio o Joesley Day. Foi em 2017? 2017, Maio. Maio de 17. Cara, começou a despencar. E aí eu comecei a ligar pro cara. Eu falei, aí ele falou... E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, não quero mais, tira. E aí eu tava... Ele falou, não, é melhor mesmo, né? Eu falei, tira, por favor, tira. Acho melhor tirar, o que você acha? Ele tira. Aí tirei. Conclusão, perdi. Aí depois de 4, 5 meses, tava tudo alto de novo e eu perdi essa grana. E aí, foi aí que eu falei, meu, não dá pra estar com alguém que, pô, o que eu falo o cara faz, entendeu? E aí eu comecei a estudar mais. Então, assim, também, eu acho que essa questão de você... de você errar, cara, quando você erra e perde dinheiro, você começa a estudar mais e é importante não ficar com medo, entendeu? Porque nessa hora, também uma outra ideia, você fala, puta, tá vendo? Esse negócio de ação não dá certo, eu vou voltar pra poupança. E eu falei, não, cara, não, tem que dar, eu vou dar uma estudada. E aí foi isso, assim, E aí foi que eu decidi fazer o seu curso, né, depois. Mas olha só, quando você começou a aprender a estudar ou ir atrás de mais coisa,
você começou a conhecer provavelmente outros produtos, outros tipos de investimento. Você chegou a experimentar várias coisas, ou você saiu do DI para ação, da ação para o DI, ou teve coisa no meio do caminho que você foi colocando, tirando, experimentando, gosto, não gosto? Como é que você foi fazendo com outros tipos de investimentos entre esses dois extremos aí, né? Na verdade, assim, eu fui saindo do DI, mas eu fui saindo lentamente. Mas primeiro eu mudei a classe do DI. Uhum. Quando eu comecei a procurar alguns ativos que a princípio tinham, alguns fundos que tinham uma taxa de administração melhor, então já comecei a buscar isso. Comecei a entender, para mim, fundo era tudo igual, é um fundo. Não, os fundos são divididos e eles investem em ativos diferentes, categorias diferentes, título público, título privado. Então, assim, eu comecei a ler mais e entender mais. Então, quando eu ia investir, então a primeira coisa foi, eu fui colocando grana em títulos de renda fixa que investiam mais em crédito privado, por exemplo. Que eu percebia que tinha uma possibilidade, é como se fosse uma alavancagem na minha cabeça. Talvez dê um pouquinho mais de grana aqui. E fui tentando melhorar isso. Depois disso, comecei a ir para multimercado. Falei, bom, multimercado é um negócio que, assim, é legal, porque o cara, ele tem uma abrangência maior na mão dele. Se o gestor for bom, agora tá ruim DI, nós vamos para ação, tá boa, vamos para ação. E fui migrando dessa forma. A última coisa, na verdade, que é uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia, que eu gosto muito, são os fundos imobiliários, assim. Que é uma coisa que eu não tinha noção nenhuma, porque ação, você até tem um pouco de noção, você sabe o que é e tal. Mas fundo imobiliário, eu não tinha e é um ativo que eu gosto, sabe? Você começou a investir quando em fundo imobiliário? Eu acho que no final de 2018. Você pegou um bom momento, então. Bom momento. Pegou bons tempos aí. Mas eu acho que o fundo imobiliário, uma coisa que pega, que eu gosto, que assim... porque... Talvez para muita gente é assim, né? Investimento é um pouco que deixa lá e outro tanto eu vou comprar um imóvel. Sobrou um dinheiro? Eu vou comprar um imóvel. Eu vou comprar um imóvel e tal. E aí, eu também tinha isso na cabeça. Que investimento era, em algum momento, comprar imóvel. E quando eu descobri os fundos imobiliários, cara, eu falei, puta, mas isso aqui é sensacional, porque você... porque te dá liquidez e te dá diversificação, né? E você também não precisa esperar juntar aquela grana toda para comprar um imóvel. Com R$100 você compra uma cota de fundo imobiliário, com R$1.000 você pode ter 10 fundos imobiliários diferentes, em áreas de atuações diferentes, em localizações diferentes do Brasil. Te permite diversificação, te permite liquidez, te permite tudo ali, né? É um ótimo veículo para quem gosta de imóveis, né? E assim, e é engraçado, porque eu acabei indo para ação, mas no fundo imobiliário eu me sinto mais seguro. É uma renda variável. Você pode tem que tomar cuidado, mas eu me sinto mais seguro, entendeu? Oscila menos, né? Oscila bem menos que ações oscila também. Oscila menos, né? Exato, oscila menos. E tem a história de todo mês ter um dividendo ali, meio que pinga, imutável, né? que pinga ali e você pode... Enfim, você pode pegar essa grana e usar, ou você pode reinvestir ali. Então, também te dá um fluxo bom ali, né? Mas assim... Mas, de novo, aí você vai aprendendo. Acho que é isso que é legal. Aí eu comecei a ver... Você começa assim, que fundo imobiliário me dá um rendimento melhor mensal? Você começa naquelas plataformas que você vai filtrando tudo e vai ordenando. E aí, depois você começa... Puta, mas por que esse está pagando tão bem? Aí você começa a tentar procurar e você vai aprendendo. Também tem seus riscos, entendeu? E tem muita coisa que você tem que estar bem diversificado, na minha opinião, porque como eu não entendo tanto e não tenho também tanto tempo para isso, eu tento ficar numa coisa mais diversificada e de bons gestores. Mas tudo isso é pesquisa, né? Eu não tenho tempo de aprofundar, mas eu acho que hoje em dia o material mais básico... O negócio é o seguinte, é não errar. Na minha cabeça é assim, talvez eu não precise acertar tanto. Isso é até uma coisa que você falou no curso, né? Você não precisa acertar tanto. Mas só de você não cometer um erro muito, muito grave, já faz uma diferença muito grande, né? Enorme, né? Escapar da armadilha. Se você escapar
Escapar de produto ruim, cara, é talvez mais importante do que achar um produto bom. Porque, às vezes, por exemplo, você está falando do fundo DI, né? Tinha fundo DI com 4% de taxa de administração. Tem hoje fundo DI com 2% de taxa de administração com a Selic em 2%. Ou seja, sobra zero para o cara, né? Então, assim, essa mudança de você pegar um fundo DI com taxa de administração zero, cara, essa mudança te dá 2% ao ano para o resto da vida a mais. Anualiza 2% por 30 anos, é o dobro, é mais que o dobro, né? Então, assim, às vezes você escapar de produto ruim faz toda a diferença. CDB, que paga menos que 100% do CDI, sem contar essas roubadas clássicas, tipo de título de capitalização, esse tipo de coisa. Mas, porque assim, tem uma categoria de investimentos, né? Bolsa, fundos imobiliários, fundos multimercados, que por mais que você estude, pesquise, rale, conheça o gestor, vá lá levar bolo para ele, a real é que, para você, quando você investe hoje, o que interessa para você é daqui para frente, daqui para trás, você não se beneficiou de nada da genialidade do cara, da sacada do cara de ter descoberto a Magalu da época. Para você é bacana, é bonito, mas você não pegou. E o que interessa é de hoje para frente, né? Então, assim, se o gestor se separou, se o gestor é São Paulino, se o gestor perdeu a casa, pô, isso tudo afeta a vida do cara a partir de agora e afeta o investimento dele, que é o que te interessa, né? Então, também tem uma parte da lição de casa que nunca tem como ser 100% garantido ali, né? Não tem como você se proteger de tudo. Mas de você escolher produto ruim, você tem. Você consegue olhar e falar, cara, isso aqui é ruim. Isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é caro. Isso aqui não serve para mim. Ou isso aqui não serve para mim agora. Ou isso aqui, o risco retorno dele é burro, né? Tem muito produto, a gente falou bastante lá no curso, tem muito produto que o retorno é interessante, mas quando você compara com o risco, não faz o menor sentido, né? E se você não sabe isso, às vezes você fica feliz de estar ganhando ali um pouquinho mais do CDI, um pouquinho mais do CDI. Cara, quando dá errado, você devolve tudo, né? Você devolve tudo. Então, tem muito produto ruim. Então, escapar de produto ruim ou de ativo que não funciona para você, cara, é vital isso. Uma outra pergunta, quando você começou a se interessar, isso foi porque tinha algum médico que fazia isso, ou tinha alguém em casa que fazia isso, ou você e algum amigo do hospital resolveram? Você é o cara, você é o precursor do hospital em entender disso, ou você é aluno de alguém lá? Não, precursor não, mas na verdade eu comecei com propaganda de corretora, que começou a bombar, e aí em algum momento eu resolvi ir olhar o que era. Resolvi entender. Mas assim, por pura sorte, na verdade, eu resolvi olhar e ler um pouquinho, um final de semana. Basicamente foi isso. Dei sorte de olhar propaganda na sexta, resolvi olhar no final de semana e falei, pô, preciso abrir uma conta, preciso entender um pouco mais disso. Começou assim. E aí eu abri a conta e fiquei um tempo sem fazer nada. E aí depois eu vi alguma coisa sobre essa calculadora que eu te falei. Juros compostos, a calculadora de juros compostos é um negócio que, vale a pena entrar e colocar. Porque a hora que você simula, assim, mudou muito para mim. E é engraçado porque por um certo tempo eu era consumista até. Na verdade, não que eu não seja mais, mas quando você começa a aprender, pelo menos aconteceu comigo, e começa a ver que tá dando resultado e que tem coisas que vão para baixo, mas vai dando, no geral, você começa a ter um ganho muito maior do que você tinha e você tá entendendo o que tá acontecendo, pô, você começa a ter vontade de guardar dinheiro, entendeu? Que é uma coisa que chega um momento em que talvez... Começa a ver prazer nisso, né? Prazer nisso. Não, e você já tem seu apartamento, talvez, você já tem uma vida mais estável, e aí o seu negócio é consumir, é mais viagem, é vinho caro. E aí eu percebi que, pô, eu comecei a ter prazer de entender que o que eu estava investindo estava funcionando. Entendeu? Então isso é muito legal também. Foi uma outra coisa que eu acho que fez diferença, sabe? Porque aí é uma roda, né? Eu invisto mais, isso dá mais... Como eu estou investindo mais, eu me preocupo mais, estudo mais, discuto mais, dá mais resultado, e aí
acho que isso estou no caminho certo. Nesse um sentido. ciclo virtuoso total, completo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que depois para as pessoas verem, que eu vou contar uma coisa só minha e sua, né? Você fez um curso meu no ano passado e você me mandou uma mensagem dizendo assim, pô, eu queria fazer, mas eu acho que eu já sou melhor do que o público, né? E aí eu falei para você, ó, o curso é para iniciante, idiota, leigo, principiante, completo. Se você já faz isso, acho que não é para você, né? Aí você falou, eu não sei, porque eu sei umas coisas, mas não sei outra. Aí eu falei para você, pô, faz assim, faz uma aula, faz a primeira aula e se você quiser, você continua o curso. Se não, beleza, você para por aí. E eu tinha certeza, na época, que você ia fazer a primeira aula e não ia fazer a segunda, porque quando você me falou no que você já investia, eu falei, cara, você está muito, muito acima do objetivo do curso, que eu achava. Mas aí você ficou. O que você, naquele primeiro dia ali, quando a gente falou de por que investir, da parte da renda fixa, CDI, Selic, aquelas coisas que são simples ali, o que daquilo você não sabia ou que você achou que foi bacana fazer, que você quis continuar? Qual foi o que te preencheu ali? Eu acho que o que pegou foi o seguinte, quando eu vi, eu fiquei mesmo realmente com medo, porque eu falei, puxa, será que eu faço o tempo nisso e depois... Mas aí na primeira aula, que a princípio seria a aula mais básica, que é de renda fixa, etc., eu percebi que eu tinha noção das coisas, mas que mesmo sendo mais básico, a princípio, parecendo mais básico, tinha muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia... É como se eu soubesse de orelhada, sabe? Mas não era uma certeza na minha base, assim. E até mesmo porque de um tempo para cá, que a renda variável, quer dizer, pelo menos parece que deu esse boom e está subindo a ação, e todo mundo falando de ação, e com a taxa Selic indo muito para baixo, parecia que a renda fixa não tinha mais sentido. E eu percebi o quanto fazia sentido você ter uma carteira equilibrada e como eu não tinha muita coisa de renda fixa que eu não sabia, entendeu? Não sabia o que era, não sabia para que servia, que tinha retorno bom. Exato. Então, eu consegui perceber que era para ser a aula que eu ia falar. Essa talvez realmente, tudo que está aí eu sabia, vou para a próxima. E eu percebi que eu conhecia a geral, mas eu não tinha esse conhecimento profundo que teve na aula, não da dificuldade, mas de coisas que são básicas, mas que eu nunca via, eu não sabia exatamente como funcionava. E aí isso me organizou a cabeça, assim. Naquele dia, quando acabou o curso, acabou aquele dia, eu falei, pô, eu abri minha carteira, a primeira coisa que você faz, né? Acho que é isso, acho que todo mundo fez isso. Abre a carteira e fala, peraí, deixa eu ver primeiro, deixa eu já ver se eu tenho alguma coisa amiga sua que não, tem amiga sua que fez o curso depois que não abriu a carteira até hoje, né? Você sabe disso, né? Não, ali não é muito fácil, viu? Né? Que eu falei, tudo isso que eu tô falando aqui eu falei para ela, mas é médica. Você tem que... Mas aí eu abri a carteira e já comecei a procurar o que tem abaixo de CDI e tal. E aí foi isso que me pensar, falou, quer saber? Vamos fazer as outras aulas e aí é isso, né? Você mexeu na sua carteira? Tinha muita coisa errada, muita coisa ruim, muita coisa que podia ser melhorada ali na parte de renda fixa? Tinha bastante coisa. Tinha coisas, por exemplo, vou falar, eu tinha muita coisa de crédito privado, por exemplo, que não quer dizer que é ruim ou que é bom, mas que tem um risco implícito que eu não conhecia, eu não tinha tanta noção do risco implícito nisso e da diferença realmente. Porque às vezes a diferença do público para o privado ali é pouca diferença que se paga mais no privado, só que um risco muito maior, entendeu? Então foi uma coisa que eu mexi. E crédito privado é binário, né? Tudo ou nada, né? Porque quando dá errado, dá errado, né? Que é uma coisa que as pessoas negligenciam porque dá pouco errado, mas quando dá tudo, né? É um produto que eu tenho um pouco de preconceito com ele, principalmente quando não é via fundo, porque acho que as pessoas se expõem a um risco totalmente desnecessário para ganhar nada ali.
Exato. Então, e aí, puta, abri a carteira já naquela noite e já comecei a linkar o que eu achava que já não fazia mais sentido. Comecei a ir atrás. E depois foi isso, né? Depois fundos imobiliários também foi muito bom, porque é isso, bem isso, parece que você tem de orelhada. Você entende o conceito, mas falta uma base que faz com que você não erre, entendeu? Então, quando eu fui abrir a carteira, eu não fui abrir a carteira para ver o que eu podia melhorar para ganhar mais. Eu fui abrir a carteira exatamente para falar, meu, o que talvez aqui eu não perceba que eu estou errando, tendo alguma coisa que eu acho que o risco é menor e o risco é maior, ou sei lá, e foi isso que me fez continuar. Beleza. E uma outra coisa, você junta grana, você todo mês você poupa uma grana, todo mês você faz investimento, você olha seus investimentos de quanto em quanto tempo, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, quando é que você olha isso? Olho toda semana. Toda semana? Olho toda semana. Eu olho toda semana, não modifico nada. A primeira regra que eu coloquei, assim, era... Normalmente eu faço o seguinte, eu espero para colocar no final do mês. Porque a minha ideia é, o que eu coloco eu não tiro, entendeu? O que eu coloco eu não tiro. Então, se eu colocar muito antes, eu vou ter que tirar. E se eu começar a tirar, eu vou tirar, aí vai virou bagunça de novo. Então, eu criei umas regrinhas. O que eu espero, tem lá as contas do começo do mês e tal, o meu cartão de crédito eu já deixei para o final, e aquilo lá eu vou pagando as coisas e tal. Deu o dia 20, que é o cartão, paguei o cartão, eu não tenho... Do dia 20 para frente eu não tenho mais nada. Aí, o que sobra, eu coloco. E isso é todo mês, assim. Graças a Deus, consigo juntar todo mês alguma coisa. Mas aí você vai colocando e aí em algum momento você olha e fala, cara, deixa eu olhar aqui como é que tá a minha carteira de investimento, se faz sentido isso ou não. Você vai colocando e uma hora você olha. Não. Eu vou colocando. Abrir lá a carteira, eu abro sempre. Mas assim, todo mês... O que eu falei que eu abro toda semana é para ver como tá, tal. Mas para rever a carteira, toda vez que eu coloco, eu faço uma análise da carteira. E decido junto com o meu assessor, né? Quem me ajuda, a gente discute para que lado a gente vai, entendeu? Vamos para alguma coisa internacional e tal. E assim, esse é legal também, porque essa discussão te faz... Porque de 10 vezes que eu converso com ele, 9,5 eu tô errado. Porque alguma coisa eu falo que ele fala, não é bem isso tal. Mas aí faz você estudar, entendeu? Você vai lá e fala, puta, então me explica. E aí você vai estudar. E é isso. Hoje, quer dizer, antes era... antes eu discutia de 10 ligações, às 10 eu discutia e às 10 eu estava errada. Agora eu só ligo uma vez e das 10 coisas que eu falo, talvez 7 eu esteja errado. Mas tá lindo. Tá lindo, maravilha. E uma outra coisa, você já se deu, já ganhou, você já contou a história da grana que você perdeu naquele fundo alavancado, né? E você já ganhou uma grana numa coisa, aparentemente, que na sua cabeça foi meio sem querer, meio sorte ou não? Ou você sabe onde você está investindo, então, a bolsa subiu muito, você ganhou dinheiro ali porque você está investindo em ações ou em fundos. Mas tem lógica para você. Já teve alguma coisa que você ganhou e fala, caramba, eu nem sabia que tinha subido tanto, ou que tinha dado tanto, ou... Eu, como sou da área de saúde, normalmente eu investia em ações através de fundos. Não entendia nada, não sabia mexer, não sabia nada. Só que teve 2 IPOs de 2 operadoras de saúde, e aí tá mais perto de mim, né? Esse meio. E eu resolvi entrar e eu não sabia nada, não sabia o que era IPO, não sabia nada. Fui lá, pedi para fazer uma reserva. Aí foi muito menos do que eu queria, porque eu nem sabia que tinha divisão. Bom, de qualquer forma foi um montante, e esse montante eu deixei lá, eu esqueci. Esse era um que eu acabava não abrindo, porque também era um valor menor. Quais eram as 2 ações? Hapvida? Hapvida e Notre Dame Intermédico. E Notre Dame? GNDI. E aí, cara, sei lá, depois de 6 meses, 8 meses, eu abri, cara, eu tinha dobrado, assim, é um negócio, meu... e aí eu vendi, porque eu falei, não, eu vou vender, agora eu vou vender.
Aí eu vendi, E dobrou de novo. pra caramba de novo, subiu. Aí eu falei, agora eu não vou entrar mais. E aí depois, aí com essa queda da bolsa aí da pandemia, aí também a hora que caiu, eu fiquei só olhando para elas. Eu falei, meu, vai cair. A hora que chegar no valor, eu vou colocar de novo. Vou te contar a história para te consolar, então. Eu até escrevi isso hoje no Twitter, brincando. Enfim, visto em ações a vida inteira, né? Muitas épocas da minha vida eu tive 100% da minha grana em ações. Depois foi diminuindo, evidentemente. Várias vezes foi zero. E depois de um tempo, para mim, eu descobri que funcionava mais eu investir em ações via fundos. Então, eu invisto em ações via fundos. Eu tenho 4 fundos de ações que eu coloquei lá e tá lá a grana. E aí, eu sempre tenho umas 2 ações, né? 2 ações. Às vezes uma, às vezes 2. Quando cai demais, ou quando acontece alguma coisa, chega a ter 4, 5... Mas, na média, 2 ações. Porque eu quero ter aquelas ações, né? E aí, eu tinha 2 ações ano passado, no final do ano passado, ia ter um IPO de uma empresa de saúde, que eu já vou contar qual. E eu falei, cara, essa aqui vai ser minha segunda ação. E aí, antes disso, teve o IPO de uma empresa chamada Enjoei. Já ouviu falar do Enjoei? Sim, de venda de... O Enjoei é a paixão da mulherada, né? Eu olho aquilo e falo, velho, que ideia estúpida isso. A minha namorada, ela é apaixonada pelo Enjoei. Ela é cliente, consumidora, entusiasta do Enjoei. E eu falei para ela, pô, vai ter o IPO do Enjoei. Ela falou, cara, compra tudo de Enjoei. Compra tudo. Esse negócio é o futuro, tal. Aí eu li o prospecto do Enjoei. Olha, eu já devo ter visto, mas assim, por baixo, uns 200 IPOs na minha vida. O IPO, normalmente, a regra geral do IPO é que ele é caro. Ele é caro. Mas é difícil você achar um IPO ruim. Ruim é muito difícil. Caro sempre. Ruim é difícil. O IPO do Enjoei está na lista dos 3 piores IPOs que eu vi na minha vida. É uma empresa que nunca deu lucro. Ela fatura 50, 60 milhões por ano e captou R$ 1 bilhão. 1 bi. Caraca. Uma empresa de 50 milhões captou 1 bi. Eu falei, cara, esse cara não sabe nem sabe o que fazer com o dinheiro, né? Mas, pelo folclore, eu entrei no IPO. Aí pus uma grana lá, não muito, mas o suficiente para me irritar. E aí, o IPO saiu no piso dele, no piso. Tem a faixa de preço, saiu no piso, que já é um indicativo que vai ser uma merda, né? Saiu no piso. O IPO, normalmente, ele sai no teto, no meio, e normalmente ele sobe no primeiro dia para te enganar e cair depois. O primeiro negócio dele já foi em queda. Ou seja, era a desgraça perfeita. Um IPO caro, um IPO ruim, na faixa de preço, abriu caindo, caiu uma semana seguida o IPO. Aí eu tirei da minha tela e falei, cara, eu não vou sofrer com essa porcaria. Eu não vou sofrer, eu sabia, tal. Vou tentar recuperar isso em piada com a namorada, né? Era a minha responsabilidade. E aí, chegou o IPO da Redditor, né? E aí, eu falei, pô, esse IPO eu quero ter. Aí, cara, coloquei o máximo de grana que era possível em todos aqueles esquemas de opções. E aí, precisei vender o Enjoei, porque eu ia usar parte dessa grana para isso. Cara, e aí comprei Redditor. Eu tenho 2 ações, uma Redditor. Cara, hoje eu fui olhar quanto estava a ação do Enjoei, da mínima. Veja bem, a mínima é há 50 dias atrás. É tipo começo de dezembro a mínima. Da mínima, dobrou. Da mínima, dobrou. Tipo, do preço que saiu, tá dando 58% de alta. O IPO não tem 60 dias, cara. Eu passei o dia alternando entre xingar o Diniz e xingar o Enjoei. Xingava o Diniz, xingava o Enjoei e falava, cara, que inacreditável isso, cara. Pô, tava na minha mão o negócio ali e... entendeu? Foi embora. Foi embora, cara.
eu, a partir de hoje, cara, eu quero morte morte não, morte é muito pesado, mas eu quero o fim do dinizismo e o fim do enjoei, cara. É questão de honra para mim, cara. Mas você vê A que isso ação é acontece. difícil, né? É. É. Eu teve uma também que, quando começou a pandemia, puta, eu não sei você, mas eu sou usuário do Mercado Livre, assim, né? Mercado Livre. Uhum. E às vezes você fica nisso, né? Você fala, meu, o negócio que eu gosto muito, com certeza é bom. Vale a pena. Aí veio a pandemia, eu falei, vou comprar, mas não achava. É um BDR, acho, não lembro agora. É um BDR. Argentina, né? É. Desencanei. Meu, depois de um tempo, sei lá, eu resolvi olhar de novo. 2 meses e meio depois, meu, tinha estourado. Aí você fica falando, cara, por que eu não parei? Acho que eu ia começar uma série. Uhum. A série. Eu falei, não, então tá bom, vamos assistir a série. Comecei a série. Depois Por eu que eu fui vejo. começar a série ao invés de ir atrás do negócio? É isso, né? É. E me fala uma coisa, última coisa. Você no hospital e em casa, você é casado, né? Casado. Você no hospital e em casa, você é o professor ou você é o maluco que gosta dessas coisas? Não, eu acho que eu não sou maluco, não. Acho que Uhum. eu. Não que eu seja o professor de entender, mas eu me esforço para dar minha opinião de que é um negócio legal, de que, meu, Mas me os esforço. Na caras, verdade, seus colegas ficam atrás de você, pô, você tá investindo nisso, tá, nisso aqui. não, não nesse sentido, não no que está investindo, porque realmente eu acho que talvez essa parte, mas assim, de começar a investir. Tá bom, Uhum. mas quem que te assessora? O que você abriu? Eu, por exemplo, eu gosto de ter um negócio só, então eu só tenho um cartão de crédito, eu só tenho um banco hoje em dia, eu só tenho uma corretora. Uhum. E aí eu fico tentando provar que a minha teoria é a correta. Mas eu continuo tentando provar. E assim, para os meus amigos, isso eu tento fazer. Meu, começa logo, começa logo, porque vai fazer uma diferença. Agora eu já não estou falando mais isso. Agora eu mando o link Uhum. da calculadora de juros compostos. E quando o cara fica assim, eu faço os exemplos e Uhum. falo aí, ó, você tá perdendo, velho. Uhum. Mas os Mas seus amigos, alguns dos seus amigos, você deve ter conseguido convencer a prestar mais atenção nisso. não, sim, a gente tem um Sim. grupo de investimento. Uhum. E enchi o saco de alguns, assim. Dos meus sócios, encho bastante. Tem um que não entrou ainda, que eu Uhum. continuo, e a gente chama ele de poupancicha. Por causa disso, Tá. aprendi a salsicha. Então, Uhum. poupancicha, porque ele continua na poupança, mas tudo bem. Aí a gente vai, até morrer, a gente vai conseguir convencer ele. E com a mulher, irmãos, primos, pais, Também. também? Tudo igual. Mas o legal é o seguinte, me parece, é perceptível o quanto as pessoas estão mais abertas e mais envolvidas nisso, e com Uhum. vontade de... É muito mais fácil, acho que hoje em dia. Uhum. E todo mundo, e é legal que todo mundo vai crescendo esse aprendizado, sabe? O que você fala hoje com alguém, você vai passar um mês, a pessoa está falando coisas que você nem imaginava que ela ia conseguir conversar com você. Não que você seja especialista, mas assim, ela nem sabia o que era, por exemplo, fundos imobiliários, e ela está discutindo com você o fundo que ela comprou um mês depois e por que ela comprou, entendeu? Isso é Então isso eu legal, acho, né? isso é muito É. legal. Aí o assunto também ficou pop, né? Ficou um assunto de boteco, de churrasco, de festa de criança. Antigamente era aquele assunto que, pô, um cara sabia e hoje todo mundo pelo menos quer saber, tem pergunta, tal. Virou um assunto pop, realmente é gozado isso. Sim, Muito sim. bem, muito bem. Você é um exemplo para os médicos, você é um investidor de sucesso, bom, poupador, rico. Me deve um café e um vinho, vamos ver se você paga isso semana que Não, vem. o vinho eu preciso te pagar mesmo, que aquela dica lá que eu ganhei, eu preciso. Você Vamos não, combinar eu isso quero aí. deixar bem claro que tem mais de 100 pessoas me devendo vinho aqui, cara. Só 2 pessoas mandaram vinho, e aí ficam todo dia, iaô, 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 mas o vinho não manda. Você sabe que a Oi, falando nisso, a Oi eu tenho uma história boa também. A Oi eu tinha comprado, e aí comprei pouquinho. E a gente tem um grupo de investimentos assim que a gente fica tirando sarro só. E aí caiu, eu fui lá e coloquei uma grana em Oi, assim. E eu fui bem zoado no grupo, Uhum. bem zoado, mas bem zoado. E agora, velho, a Oi, assim, do que eu paguei,
150% de lucro, sabe? Uhum. Então a Oi é a queridinha lá na carteira. Agora as pessoas querem tirar foto de você, né? Olha só, tem um brother aqui na live, ó, para você anotar. Melhor fundo de ações do Brasil, Forpos, do Luiz Nunes. Fez um fim de expediente com a gente. Cara, o fundo, quando a bolsa estava caindo 30% em março do ano passado, o fundo nadando de braçada positivo. Foi o melhor fundo de ações do ano passado, aliás, dos últimos anos. Fica aí de olho que vale a pena você conhecer. Forpos. Focus, legal. Boa. Beleza? Vou ver. Valeu, Tecão. Jair, até semana que vem. Você me pagar Obrigado. Um café e um vinho e a gente conversar. Vamos marcar. Vamos marcar. Obrigado, viu? Valeu, abraço, Valeu. cara. Abraço.